Então, o primeiro ponto que eu vou estar trazendo, né, na nossa discussão agora, fiquem à vontade a qualquer momento estar perguntando ou no chat, né, ou também podendo abrir o microfone, né, a gente tem um número de pessoas que permite que vocês possam estar interferindo no momento que vocês quiserem, que é a gente discutir um pouco sobre essa questão da escala, né? De que escala, que acho que tem um pouco, vai ter também a ver com o que o Carlos trouxe, uma das perguntas que ele acabou trazendo, né? Que aqui eu vou tentar esclarecer para vocês onde é que a gente vai estar, quais pontos, né? A gente vai estar discutindo, né? E aí, um ponto importante no curso, né, que a gente vai estar tratando do ponto de vista espacial, ao menos, relações, a gente pode pensar esse curso em duas partes, uma que é da nano para micro, né, e a outra que é do meso ao macro, né. Então, note que a gente vai estar cobrindo no curso ao menos 20 ordens de grandeza, né, do ponto de vista espaciais, né. A gente vai começar com um olhar, né, do ponto de vista da nanoescala, ou seja, de 10 a menos 9 metros, né, da ordem de nanômetros, e a gente vai poder estar discutindo situações onde você está na escala micro, né, bem como, né, em centímetros ou milímetros, né, e finalmente depois poder expandir essas ideias em termos de desse escoamento, desse fluido, né, seja para uma descrição do contínuo que vai até da ordem, por exemplo, de 1 milhão de metros, né? Isso seria o equivalente a todas as tubulações que a gente tem hoje em dia, né? Então, você consegue cobrir, né? O nosso desafio, de fato, vai ser como a gente vai poder ter metodologias que possam, para cada uma dessas regiões, né? Cada uma dessas escalas, poder descrevê-las de uma forma acurada, né? Ou melhor, ser capaz de tornar essa escala representativa para o problema de nosso interesse, né? Então, essa aqui vai ser a proposta, né, aqui do curso. Então, você vai ver que é um desafio relativamente grande, né? Então, a gente já vai começar aqui na escala nanométrica, depois vamos partir para a escala meso, né, que conversa muito com os meios porosos, né, como o cimento, como o caso da célula combustível, e, finalmente, a gente chegar, né, uma escala que seria da ordem de quilômetros, metros ou quilômetros, né? Então, se cobrir todo esse espectro, né, toda esse range, né, de possibilidades em termos de ordem de grandeza. Bom, dito isso, né, eu vou só chamar a atenção aqui, em particular do caso da indústria de petróleo e gás, que vai ser alguns dos problemas que eu vou usar como exemplo, né? Então, qual que é o problema? Isso você poderia pensar de uma forma bem mais global para várias outras indústrias, né? Outras questões, que seria como é que vai ser o transporte, né, desse fluido, desse sistema, que no caso é representado do ponto de vista molecular, né, como os hidrocarbonetos, até as tubulações, né? Então, você de novo cobre, né, um número de ordens de grandezas necessárias para você cobrir completamente esses fenômenos é da ordem de 20 ordens de grandeza, né? E a pergunta aqui é, de fato, como é que essas situações, né, problemas que ocorrem nessa escala acabam afetando, né, escalas bem maiores, né, como o caso de tubulações. Ou vice-versa, né? Como é que eu posso melhorar alguns dos problemas que eu teria na escala macro, poderiam ser melhoradas quando a gente estiver olhando agora do ponto de vista atomístico, né? Então, o que eu posso fazer de tal modo a melhorar a resposta em termos de escoamento para esses materiais? Isso tem a ver, vai ter muito, vocês vão ver que a grande parte dos problemas ele vai estar ligado a essa interação entre, do ponto de vista molecular, né, entre as superfícies de interesse e o fluido da qual você gostaria de estar simulando ou gostaria de estar estudando, né? Então, essa relação que ela vai ocorrer essencialmente na escala nanométrica é que, em grande parte, vai estar governando, né,
os vários efeitos e leis que vão estar ocorrendo na escala macro, né? Então, essa aqui vai ser, em parte, nosso desafio. A gente vai, de fato, no curso, cobrir todas essas escalas, né? Começando na escala nanométrica, né, e finalizando no contínuo, né, em sistemas da ordem de centenas de metros ou quilômetros. Tá? Então, essa seria mais ou menos, né, a nossa proposta, né? Além disso, tem um ponto que é importante, e aí eu vou trazer o exemplo da indústria de petróleo e gás, que quando a gente estiver falando de fluidos, né, a gente agora já não vai mais estar trazendo essa ideia ideal de um fluido, né? Então, a gente vai querer trazer, usualmente na indústria, nesses problemas, a gente está falando de fluidos que são muito complicados. Complicados em que sentido? No sentido de que a composição dele ele é multicomponente, né? Ele vai apresentar, dadas as condições de temperatura e pressão, situações onde você vai estar na fase gasosa, pode estar na fase líquida, né? Como ele pode também precipitar, né? Como algo sólido, né? Ou seja, vidro ou um sistema desordenado sólido. E esse fluido ele vai estar interagindo também com outros sistemas, né? Como, por exemplo, argilas ou outros minerais, né? Outros sistemas, metais, no caso de tubulações, ou o próprio cimento, né, como foi trazido aqui, ou um meio poroso, como você teria na célula combustível, que nada mais é, né, do que um polímero, né? Então, para alguns sistemas, né, ou um óxido, se for para altas temperaturas, né? Então, aqui a ideia, de fato, está trazendo toda essa complexidade em termos de composição, condições termodinâmicas, né? E situações como salinidade, diferentes concentrações, bem como diferentes tamanhos, né? Então, a gente vai ver situações onde você vai ter meios porosos, que ele seja tanto da escala molecular, né, como no caso dos nanotubos, né, de carbono, como também ele poderia ser da ordem de metros, né, como no caso de tubulações, né, que você teria na indústria de petróleo e gás, né? Então, essa diversidade em termos de condições torna, né, esse processo bastante rico, né? Então, a gente vai precisar de várias metodologias para ser capaz de, em cada uma das escalas, né, seja na indústria, de uma forma geral, em cada uma dessas escalas, a gente ter a ferramenta correta, ou a ferramenta ideal para estar sendo trabalhado, né, esses conceitos. Bom, aí nesse sentido, eu vou trazer uma questão que é, como aqui a gente tem uma turma que ele tem perfis, né, tanto o pessoal da engenharia quanto também o pessoal da física, né? Então, onde é que a gente vai se situar e por que fazer essas simulações, né? Por que aprender sobre esses métodos numéricos em escoamento, né? Então, o nosso problema aqui é a gente vai tentar sair de situações onde a gente tem modelos simples para resolver problemas reais, alguns problemas na indústria, né, em particular, né? Então, na física, para quem é da física e para quem pessoal da engenharia, né, o que a gente normalmente procura na física, né? A gente vai estar procurando para modelos que são chamados toy models, ou seja, são modelos relativamente simples, né, que você usualmente tem que aplicar aproximações bastante fortes, para você torná-los simples e poder resolvê-los, né? Seja do ponto de vista analítico, seja do ponto de vista computacional. Usualmente, a gente está tratando de condições ideais, ou seja, não são condições que acontecem no nosso dia a dia ou problemas reais, né? Quando a gente trata desses problemas, a gente está sempre pensando em termos de escalas relativas de tempo e comprimento, ou seja, você não impõe, olha, a gente está olhando o problema do ponto de vista de milímetro, né, ou de microsegundos. Você tem uma visão mais global, né? Então, o teu tempo, ele aqui, ou o teu comprimento, é uma escala que vai ser relativa, né? E a gente vai ficar procurando, então, na física, o que se procura são soluções analíticas ou, se possível, pensar em termos de classes de universalidade, né? Ou seja, você poder
categorizar, né, ou clusterizar os teus problemas de acordo com a determinada expoente que vai descrever esse modelo, né? Então, note que são situações que já por bastante tempo usando técnicas de física estatística, né, e mesmo física computacional, a gente está lidando com esse tipo de problema. Modelo de Ising, né, Heisenberg e vários outros ou POTS, né, que são usuais para você fazer esse tipo de descrição. Se eu for olhar agora o que a gente tem na indústria, né, usualmente a gente está sempre falando de sistemas complexos, né, muito diferente desse modelo simples que nós adotamos na física, né? Bem como a gente também usa bastante, um dos problemas principais é a questão da heterogeneidade, ou seja, o teu problema, né, não é apenas um único material, mas ele pode ser muitos sistemas, né, que vão estar interagindo diretamente com o teu fluido, né? E eu pego de novo o caso da indústria do petróleo, né, que quando esse óleo está interagindo com as rochas, essa rocha ela pode ser de diferentes naturezas, né? Ela pode ser um carbonato, então interage com a calcita, ela pode ser um silicato, né? Ou mesmo a combinação de carbonato e silicato. Então, num caso você é hidrofóbico, outro é hidrofílico, isso gera um comportamento que é muito diferente dessas condições ideais que a gente usualmente estuda, né? E aqui a gente está sempre tratando de condições reais, né? Então, você está falando a uma determinada temperatura, uma determinada pressão, uma determinada composição daquele fluido, né? E a ideia é sempre ter um olhar macroscópico, né, do problema. Então, por isso que muitos dos problemas das metodologias que normalmente é utilizada aqui, né, ele envolve a descrição do contínuo, exatamente pelo fato de você poder estar podendo, né, conversar com situações reais que você tem na indústria. E a maneira de você resolver os problemas, ela está ligada, né, ao método de tentativa e erro, né? Então, essencialmente, essa que é uma das formas, né, de poder estar resolvendo, né, essas questões, o que é muito diferente de você ter uma solução analítica aí do problema, tá? Bom, então, dito isso, né, note que a gente está em dois extremos. Um que é um extremo extremamente complicado, né, e que ela tem uma aplicação direta. O outro que é um extremo onde a gente consegue ter, de uma forma controlada, né, descrever aqueles sistemas, né, e finalmente poder estar... só que as condições da qual a gente está trazendo, ela não necessariamente conversa, né, com os problemas que a gente teria na indústria. Tá? Então, essa é a situação que a gente teria no usual. Bom, o que a gente vai tentar fazer nessa disciplina é exatamente algo de tentar acoplar, né, essas duas frentes. Então, a pergunta é, como é que, de fato, a gente vai poder estar, uma vez que eu conheça o que está acontecendo a nível molecular, né, a nível atômico, né, o que estaria acontecendo do ponto de vista, né, de que isso poderia ser utilizado, né, na indústria diretamente, né? Então, para isso, a gente vai fazer o uso, né, desses métodos computacionais em multiscala, que ela permitem que, de fato, agora a gente possa estar tendo uma conversa direta, né, com problemas ligados à indústria, né? Então, nesses métodos que a gente vai estar apresentando aqui no curso, é permitido que a gente possa construir modelos complexos, como o caso, por exemplo, do óleo, ou salmoura, ou mesmo de rochas. A gente vai estar tendo um controle sobre qual aproximação você está colocando naquela metodologia, ou seja, em qual escala que eu estou trabalhando e como é que eu posso estar trazendo a informação dessa escala em uma escala maior e, dessa forma, a gente poder estar discutindo ou descrevendo os nossos sistemas, né? Bem como condições realísticas, né, a qual a gente pode impor em termos das temperatura, pressão, né, dos sistemas, né? Então, elas são situações similares ao que você teria na indústria, né? Então, dessa forma, isso seria possível, né, a gente poder estar tratando, né, tanto fazendo descrição
próxima do real, mas olhar agora do ponto de vista também molecular, né? E a partir dessas experimentações com a modelagem molecular, ou a modelagem computacional, a gente está propondo, né, soluções que são baseadas no conhecimento em função dessa exploração, né? Então, note que essas metodologias que a gente vai estar apresentando para vocês ao longo desse semestre, ela conversa, né, com os problemas reais que se tem na indústria ou no problema de engenharia, né? E ela vai um pouco além, né, do que normalmente é feito na física, no sentido que você vai além dessa aproximação desse toy model, né? Então, você, de fato, traz complexidade, né, aos problemas, e dessa forma a gente consegue ter essa descrição mais próxima, né, dessas condições reais, né? Bom, então, o que a gente vai estar trabalhando em si, de novo, em termos de escalas, né? Como eu havia comentado, a gente vai estar... Aqui é um olhar mais da parte de materiais, né, que foi extraído desse trabalho do Greg, da NASA, né? E, essencialmente, a gente vai estar olhando sobre essas várias escalas, né? Seja da relação do ponto de vista de mecânica quântica ou do ponto de vista atomístico, onde a gente tem uma descrição dos elétrons e dos átomos, né, bem como da parte molecular, seja uma descrição micro e meso, né, que seria o que a gente teria, por exemplo, no caso da descrição da rede Boltzmann, né, para finalmente a gente chegar na escala macro, né? Então, o caminho que a gente vai percorrer vai ser ao longo, né, nessas escalas, né? Aqui, quanto mais a gente for nessa direção, né, você garante uma descrição mais acurada, mas aí você tem predições mais qualitativas em termos do teu problema da indústria, né? Enquanto, se a gente for caminhar nessa direção, né, a gente tem, em termos de condições, de predições mais quantitativas do ponto de vista da macroescala, né? A pergunta agora é como a gente vai fazer as conexões entre essas diferentes escalas, porque até o momento a gente não dispõe de uma metodologia que possa conversar e integrar as diferentes situações, mas que, de alguma forma, né, a gente consegue estar fazendo esse trabalho, né, mais essa descrição desse problema de um ponto de vista mais global, né? E aí, só para ter uma ideia, só para estar passando para vocês uma ideia em termos de novo, né, a gente está tratando aqui ao menos 12 a 20 ordens de grandeza em termos de comprimento. E, obviamente, a gente também tem um outro problema, que é um problema de escala temporal, né? Então, quando um processo que acontece nessa escala, né, do ponto de vista de tempo, ele acaba afetando, né, o que a gente teria a escalas maiores e vice-versa, né? E aí, só dando uma perspectiva em termos do que a gente pode fazer, né? Então, você saindo desde a escala nano até a escala macro, né? E aqui a gente tem uma ideia do problema em termos de comprimento, né? Então, a nano é de 10 a menos 9 nanômetros, e a macro aqui eu vou falar em torno de metro ou quilômetro, né? Mas a gente também tem um outro problema que está ligado à escala temporal, né? Então, como é que eu posso estar trabalhando situações, né? Então, aqui vem escala de segundos, né? De 10 a menos 14 segundos, que é a escala de Debye, até a escala de 10 a 7 segundos, que você está falando na escala de ano, né? Então, quais metodologias vai me permitir, né, poder percorrer também essas várias escalas, seja espacialmente, seja temporalmente, né? E aí, para cada uma dessas escalas, a gente vai ter diferentes problemas e fenômenos que a gente vai poder estar atacando, né? Então, desde a descrição, né, aqui pegando o caso da indústria aeroespacial, né, desde a descrição eletrônica das ligas que normalmente são utilizadas nesses sistemas, que permite que a gente possa encontrar, por exemplo, as constantes elásticas, as propriedades mecânicas, né? Desde a questão da morfologia, né, desses materiais, em termos das discordâncias ou outros defeitos que você poderia ter na morfologia, né, do sistema,
como problemas ligados, né, a você ter de plasticidade, né, para finalmente a gente chegar, né, numa descrição macro daquele objeto ou daquele fenômeno que a gente está interessado. Então, você sai desde átomos, né, até uma descrição, por exemplo, da interação dessa aeronave com o meio, né, no caso o ar. Isso vai ocorrer em diferentes escalas espaciais e em escalas temporais, né? A questão toda é a seguinte: bom, seria ótimo se eu pudesse fazer toda a descrição do meu avião atomística, né? Por que não? Entretanto, o custo computacional para isso se você pensar em termos do número de átomos necessário para você descrever um avião, né? Você vai ver que logo de cara é quase que, eu não vou dizer impossível, mas hoje em dia ainda é bastante desafiador, né? Você pode fazer uma descrição até a nível, qualquer nível macroscópico, né? Se você fizer uma descrição atomística, né? Então, vai ser necessário, né? A gente não vai ter uma única solução, mas a gente vai ter soluções que vão conversar com cada uma dessas escalas, né? Seja espaciais ou temporais, né? De acordo com as nossas necessidades. Então, por isso que a beleza dessa matéria vai ser exatamente essa, né? A gente poder conversar, colocar esses métodos mais representativos, né? E a partir dessa discussão desses métodos representativos, poder permitir que vocês possam estar explorando, né, eles de uma forma mais direta, tá? Então, só comentando, né, ao longo do curso a gente vai caminhar nessa direção, né, saindo da parte atômico-molecular e chegando na parte do contínuo. Bom, e aí o primeiro caso que eu vou estar trazendo, né, para a gente discutir, por que eu não consigo ter uma única metodologia, em princípio, que pudesse estar representando todos os problemas de interesse, em particular aqui, pensando em termos de fluidos e da interação desses fluidos com os materiais, né? Então, para isso, eu vou estar mostrando para vocês alguns dos desafios, né? Onde nem sempre a gente vai poder utilizar a parte atomística para descrever o contínuo, como também nem sempre, né, muitas das vezes, a gente não consegue trazer essas ideias do contínuo, né, para uma discussão atomística, porque simplesmente o contínuo deixa de valer, né? Ou seja, a maneira como a gente vai estar descrevendo esses materiais, esses fluidos, eles não são realistas, né? Bom, então, para isso, a gente vai começar essa discussão hoje quanto à questão de nanofluídica, né? E a ideia de nanofluídica, a motivação para ela envolve essencialmente 3 frentes. Uma que é de sensoriamento, né? Então, você consegue detectar, né, moléculas, você consegue detectar qual fluido está passando por aquele sistema, né? A gente também utiliza isso para separação, né? Então, vários dos problemas que vocês trouxeram, né? Pelo menos de parte do pessoal que trabalha no nosso grupo e junto ao ICGI, ele envolve um problema de separação, né? Ou seja, como usar, né, estruturas moleculares de tal modo que eu possa separar, por exemplo, o CO2 de algum outro material, né? E, mais recentemente, né, vem sendo bastante usado para controle, né? Ou seja, eu tenho um dispositivo que eu possa controlar essa dinâmica desse fluido da mesma forma que eu controlo a dinâmica dos elétrons, né, no circuito eletrônico ou no dispositivo eletrônico, né? Então, a ideia aqui é ser capaz de poder, num fluido, ou seja, usando nanofluídica, né, poder estar transportando um material ou separando ele, ou usando ele como uma forma de sensor, né? Então, você poder saber o que tem lá dentro daquele fluido, ou mudar as propriedades eletrônicas daquele sistema, né? Então, para essa descrição, né, se eu quiser fazer do ponto de vista experimental, é extremamente difícil porque você está lidando com objetos que são da ordem de nanômetros, né? Então, para você entender completamente, né, o que é que está acontecendo ali do ponto de vista da dinâmica de fluidos, é essencialmente bastante desafiador, né?
Lembrando que, até o momento, a gente não tem nenhuma teoria, né, que explique completamente o comportamento de fluidos, né, em todas as condições, e muito menos uma teoria que pudesse contribuir, né, para a descrição na escala nanométrica, onde as coisas são um pouquinho diferentes, né? Então, por que esse caso aqui é interessante, né? E ele é muito diferente do que o pessoal está acostumado a trabalhar nas engenharias, né? A ideia é que a gente possa, por exemplo, explorar isso como uma plataforma, né? Seja para explorar a questão de separação de gases, como havia comentado, a recuperação melhorada de petróleo, como a própria Jaqueline trouxe, né? Como o caso também do cimento, né? Então, a ideia aqui é ser capaz de, se eu conheço, né, ou a própria Gabriela tinha trazido sobre as questões na célula combustível, né? Então, se eu conheço, né, o que está acontecendo do ponto de vista de fluidos, né, para uma aplicação, seja de separação ou em reações que estariam acontecendo na indústria de petróleo ou na indústria química, né, a gente consegue ter uma ideia melhor de como medir essas propriedades desses fluidos e também ser capaz de fazer uma análise desse fluido, né? Então, eu consigo ter um entendimento, né, que vem um paralelo com a indústria do petróleo, mas que, na verdade, você pode explorar, né, isso para várias escalas, né? Então, a gente trazer essas informações, né, para escalas ainda maiores, né, que é o que a proposta aqui nessa discussão, né? E, finalmente, a vantagem da nanofluídica é o fato de você precisar de muito pouco reagente, né? Isso é algo importante na indústria particular, na indústria química e de materiais, né? Isso implica um custo mais baixo, então você consegue fazer uma triagem sobre diferentes sistemas e diferentes possibilidades, e, finalmente, né, faz com que a gente tenha um controle sobre as condições do ambiente, que é muito diferente, né, do que você normalmente tem na indústria, né, onde você vai ter esse acesso, né, ele pode ser muito mais difícil e, além do mais, ser bastante custoso, né? Então, aqui, rapidamente, né, você consegue fazer uma triagem sobre as melhores condições e poder propor soluções baseadas ou nessas simulações, né, ou baseadas nessas ideias, né, por trás das experimentações usando nanofluídica, né? Bom, qual que é o ponto principal, né? E por que a gente está trazendo essa discussão primeiro de nanofluídica? Então, é muito provável que vocês já tenham sido expostos, principalmente quem fez engenharia, né, na parte de dinâmica de fluidos, né, ou dinâmica de sólidos, né, em particular dinâmica de fluidos. E a parte de, quando você vai para a nanofluídica, né, ele aparece um fenômeno interessante, que é a estruturação do teu fluido, né? Aqui eu trago um caso da água confinada, por exemplo, em nanotubos, né, de carbono, né? E o ponto principal é que, imagine, nessa condição, que é a condição ambiente, né, 300 Kelvin na atmosfera, se eu for olhar o meu diagrama de fases, né, então aqui tem a densidade em função da temperatura, né? Na região bulk, eu tenho esse diagrama, que ele está aqui em preto, né? Então, esse aqui é o ponto triplo, né? Aqui é a relação entre vapor e líquido, sólido, líquido e vapor e sólido, né? Se eu vou para a escala nanométrica, em função do confinamento, né, olha o que acontece com o meu diagrama de fases. Ele muda completamente, né? Então, o meu diagrama de fases, que é usualmente uma informação essencial, né, a engenharia química ou engenharia de materiais, né, ou mesmo na química, a termodinâmica dos meus sistemas, ele agora é alterado pelo fato de eu estar confinado, né, e também dele estar interagindo com as paredes das minhas superfícies. Então, o efeito da superfície e o efeito de confinamento, ele faz com que o diagrama de fases mude, né? Isso tem consequências muito sérias. Aqui de cara a gente já vê, por exemplo, esse ponto triplo, ele acaba sendo modificado, então significa que,
se eu quiser ter um sistema que ele se solidifique na escala nanométrica, ele não vai poder ser a mesma informação que a gente tem no bulk. Ou seja, minha descrição já é completamente diferente do ponto de vista termodinâmico, né? E eu posso controlar essa mudança, né, dessas condições, alterando a superfície do meu poro, né, bem como, né, a estruturação, né, desses sistemas. Tá? Eu acho que isso é algo que, de fato, né, conversa bastante, né, com uma das questões que a gente vai estar trazendo aqui. Ou seja, o que a gente conhece do contínuo, né, não necessariamente vai se aplicar, né, quando a gente fizer uma descrição na escala nanométrica, em particular quando a gente estiver tratando de nanofluídica. Né? Ou seja, já de cara, tudo que a gente conhece em termos de dinâmica de fluidos não funciona, né, quando a gente estiver tratando na escala nanométrica, se a gente estiver numa condição de confinamento e que essa interação entre a superfície e aquele fluido ele seja tal, né, que altere esse diagrama de fase. Tá? Então, primeiro ponto a ser tratado. Né? E aí vem uma pergunta quanto aos limites. Né? Quando é que eu tenho que usar o atomístico e quando é que eu tenho que usar o contínuo? Né? Ou quando é que eu não posso usar nenhum dos dois? Né? E quais são as limitações entre um e outro? Né? Então, se alguém tiver alguma pergunta nesse momento, fique à vontade de estar trazendo, né? Mas acho que o primeiro resumo, né, que eu queria comentar no curso é que quando a gente vai para a escala nanométrica, ou seja, quando eu estiver tratando de escoamento de fluidos, né, em poros cujos tamanhos são da escala de nanômetros, né, ou centenas de nanômetros, aquilo que a gente conhece no contínuo, ele pode não valer mais. Então, portanto, a gente precisa de ferramentas que permitam que a gente possa estar fazendo descrição mais rigorosa e acurada, né, daquele material, daquele fluido naquelas condições. Né? Perguntas? Se alguém tiver, fique à vontade de trazer no chat ou abrir aí o microfone. Bom, se não tem perguntas, deixa eu comentar um pouco sobre essa questão dos limites, né, entre o atomístico e o contínuo. Eu vou trazer aqui um problema, né, que ele acaba caindo num desafio que é, bom, eu tenho um material, né, isso aqui pode ser uma argila, pode ser um metal, né, ou uma superfície de rocha, né, isso depende do problema que você tem interessado, e essencialmente o que a gente tem é uma superfície que ela é carregada, ou seja, ela tem uma carga local, aqui no caso positiva, né, e da qual essa superfície, pelo fato de você ter carga positiva, o meio ou fluido que eu estiver colocando entre esse material, ele vai apresentar, né, cargas negativas próximas a essas paredes. Né? Além disso, eu vou estar aplicando um campo elétrico, ou seja, eu vou ter um potencial que faz com que parte desses íons possam estar se movimentando, como eu também posso estar aplicando pressão, um gradiente de pressão ou um gradiente de temperatura. Né? Então, aqui você tem uma região mais quente, aqui é uma região mais fria, ou eu posso ter uma região de maior pressão, de menor pressão, e dessa forma a gente vai ter uma dinâmica desse fluido passando nesse sistema. Né? Então, ele pode ter um gradiente de campo elétrico, um gradiente de pressão, né? E aí você tem um problema, que é um fenômeno chamado de eletroosmose, essencialmente a dinâmica desses íons, né, em função do campo elétrico ou do gradiente de pressão e de concentração que você aplicar naquele sistema, que é um sistema típico que a gente teria em fluídica, né? Seja ela na micro, na nano, na micro ou na macro escala. Né? Bom, então, se eu quero descrever esse problema, né, eu vou precisar descrever como é que é as interações eletrostáticas desse material, né, como também a descrição hidrodinâmica, ou seja, como é que é o campo de velocidades e o campo de pressão que esse material vai estar, ou melhor, que esse fluido, né, ele vai estar sendo exposto, e como é que eu vou descrever
esse campo de velocidades e esse campo de pressão, né? Esse é o nosso problema do ponto de vista de escoamento, né? Então, eu tenho um escoamento de um fluido, né, que ele pode ser multicomponente, né? Então, ele tem agentes íons positivos e negativos, né? Ele pode ter uma multifísica, no sentido que a gente vai estar aplicando diferenças em termos do campo elétrico, diferenças, um gradiente de campo elétrico, um gradiente de temperatura e um gradiente, né, de pressão, que é traduzido no campo de velocidades, no campo de pressão, né? Bom, dado isso, né, a gente tem duas formas, né, mais gerais de você estar descrevendo, né? Eu posso usar a dinâmica molecular, ou seja, descrever o meu sistema completamente do ponto de vista atomístico, né? Onde o que eu vou fazer é essencialmente integrar as equações de Euler-Lagrange, a gente vai comentar daqui a pouco sobre a dinâmica molecular, e eu vou precisar, né, de saber como esses átomos e moléculas interagem entre si, né? Isso no extremo, né? Ou seja, nessa condição de 10 nanômetros para baixo, é onde, usualmente, a gente consegue fazer essa descrição usando dinâmica molecular, né? Por outro lado, para discussões acima de 1 micrômetro, né, eu posso usar a teoria do contínuo, né? E aí envolve uma descrição de um formalismo que é as equações de eletrostática, as equações de Poisson-Boltzmann, né? Se você não está familiarizado ainda com isso, a gente vai comentar sobre esse formalismo quando a gente tratar do contínuo, né? E as equações de hidrodinâmica, que são representadas pelas equações de Navier-Stokes, né? Então, o contínuo, ele acaba trazendo, né, a possibilidade de você poder descrever sistemas macroscópicos, mas limitados até algo da ordem de micrômetro. A dinâmica molecular, por outro lado, né, ela permite que a gente possa descrever do ponto de vista atomístico, só que a gente vai estar limitado do ponto de vista computacional para problemas da ordem de 10 nanômetros, dezenas de nanômetros, né, no máximo, que a gente possa pensar em termos de nanoscala, né, do ponto de vista molecular, né? Só que o problema da eletroosmose, né, que esse problema que eu comentei para vocês, ele cai exatamente entre uma coisa e outra. Então, eu não consigo fazer a descrição completamente atomística, e se eu fizer uma descrição a partir do contínuo, né, o meu fenômeno que eu vou estar escrevendo aqui está errado. Então, a gente cai num problema que, bom, que metodologia, ou melhor, o que eu posso fazer de tal modo a cobrir esse gap, né, esse ato de descrição que vai de 10 nanômetros a 1 micrômetro. Realmente, é onde entra, né, a motivação dessa disciplina em termos de trazer um olhar em multiscala para esses problemas, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo agora é tentar, né, ou usar a informação da dinâmica molecular para corrigir o que o contínuo descreve, né, e aí, dessa forma, cobrir esse ato, ou, a partir da teoria do contínuo, né, usar parâmetros que vêm da dinâmica molecular, né, de tal modo a gente poder também estar descrevendo o mais próximo possível essa região, né, espacial, ou mesmo propor outras metodologias que permitam que a gente possa acessar os fenômenos que são importantes aqui, né? Então, note, esse é o desafio, né? Então, por um lado, a gente tem a parte principalmente da física e química, que lida com as questões da dinâmica molecular, e, por outro lado, né, as engenharias, usualmente, né, vêm trabalhando em métodos do contínuo, só que o problema que a gente está interessado em escoamento em nanoescala, né, por isso que a disciplina tem esse nano e microescala, né, é exatamente a região onde nem a metodologia do contínuo, nem a dinâmica molecular consegue cobrir completamente, tá? Então, essa é uma das motivações pelo qual a gente está oferecendo esse conjunto de ferramentas que permitam que a gente possa acessar
essas informações, né? Bom, então, onde é que entra essas limitações de uma forma explícita, né? Eu havia comentado para vocês que o que interessa para a gente é o campo de velocidades, né? Que é o que normalmente é visto no contínuo, e o campo de pressões. E na dinâmica molecular, interessa como é que está a distribuição dos átomos e moléculas no sistema, né? Bom, por que o contínuo dá errado, né? Se eu for olhar na dinâmica molecular, aqui o gráfico que vocês vão ver vai ser um gráfico que representa a densidade, o perfil de densidade, quando eu saio desse ponto até esse, né? Então, eu estou próximo à parede, vou entrar no meu fluido e depois eu volto a ficar próximo à outra parede do meu dispositivo, né? Que é exatamente esse gráfico aqui. Então, aqui eu estou na primeira parede, né? Aqui a segunda, ou seja, o meu fluido está confinado nessa região. Aqui eu vou estar colocando uma força externa zero, ou seja, ele não está nem sobre campo elétrico, nem sobre campo de pressão, né? Mas se eu for olhar na dinâmica molecular, o que está acontecendo com os meus átomos de moléculas, note que na região, no meio do fluido, a gente tem mais ou menos uma distribuição uniforme desses átomos e moléculas, né? Só que na região próxima à parede do fluido, você tem uma concentração, um acúmulo desses íons, né? Isso se reflete quando eu for olhar o perfil de velocidade. Então, o perfil de velocidade, na região próxima, ou seja, no meio do fluido, ele tem uma descrição que é muito similar ao que você tem em Navier-Stokes, ou seja, esse fato de eu conseguir capturar, né, essa homogeneidade da distribuição dos íons, ela permite que a condição de contínuo possa ser satisfeita. Só que, próximo às paredes, a gente tem algo que é completamente errado, né? Então, quando eu vou... E aí vem um ponto importante, né? Quais são os limites da gente usar o contínuo ou a dinâmica molecular? Quando eu vou para a escala nanométrica, ou seja, na nanoescala, o fato de a gente estar confinando esse fluido, né, nesse comprimento em nanoescala, significa que esse efeito de parede ele é muito mais importante, né? Então, portanto, eu não posso usar diretamente o contínuo, né? Eu precisaria fazer uma descrição atomística, né? Só que eu vou estar limitado a larguras que seriam menores do que 10 nanômetros, né? Então, você tem um alto custo computacional e, pior ainda, né, você tem um tempo de simulação muito grande. Então, se você estiver pensando no horizonte aí de um mestrado e doutorado, né, você vai levar quase um ano para fazer um único cálculo, se você estiver acima desses tamanhos. Então, a gente tem que procurar soluções, né, que satisfaçam e possam descrever de uma forma interessante, né, o nosso sistema. Bom, por outro lado, né, se a gente for olhar aqui o contínuo, o que é que acontece? Se tiver em situações abaixo de 1 micrômetro, ou seja, abaixo de 1.000 nanômetros, né, eu vou estar essencialmente negligenciando essa interação da parede, do fluido com a parede, né, e eu vou ter efeitos cuja viscosidade, né, que antes, no contínuo, ela é assumida como uma constante, aqui a gente vai perder o fato da viscosidade ser variável, né? Então, eu não vou estar corretamente descrevendo a interação do meu fluido com a parede e muito menos do escoamento desse fluido nesse sistema, porque eu não estou descrevendo bem a viscosidade, né? Então, note que a gente cai, né, num limiar entre o que pode ser feito, né, e o que a gente gostaria de estar explorando, né? E é onde vai entrar essa descrição entre nanofluídica, microfluídica e milifluídica ou dinâmica de fluidos de uma forma mais significativa, né? Então, quando a gente estiver falando de milifluídica ou fluídica, né, a gente está falando, né, essencialmente de uma descrição do contínuo, né, desses sistemas, né, onde eu posso fazer uma descrição, essa interação
ela vai ser descrita a partir de potenciais efetivos, né? Ou usando, né, a viscosidade, ou usando algumas propriedades inerentes daquele sistema, né? Quando eu estou na microfluídica, a gente está num caso intermediário, né? Porque se eu for para nanofluídica, aqui vai aparecer interações do tipo Van der Waals, vai ser interações interatômicas, né? Que elas têm origem ou por ligações químicas covalentes, né? Interações metálicas. A gente vai ter um comprimento característico de interação, né? Que vai descrever o nosso sistema. Então, essa pergunta que ela cabe no sentido de a pergunta que assim, como que essas escalas, né, elas podem ser caracterizadas de acordo com o tamanho, né? Então, não é só o tamanho que interessa, né? Mas quais são as interações entre esses sistemas que vai estar nos direcionando a quais métodos a gente vai estar aplicando. Se vai ser uma interação a nível molecular, como no caso da nanofluídica, ou a nível do contínuo, né, como o caso de milifluídica ou de fluídica, né? A pergunta é, que é colocada aqui, né, como que a gente pode combinar essas várias metodologias de uma forma, de uma visão mais global, e que é exatamente o que a gente vai tentar estar fazendo aqui, né? Então, nossa proposta de fato, estar conversando, né, em como está mostrando quais são os elementos básicos necessários para eu fazer uma descrição desse fluido. Aí vem um ponto importante, que até foi uma pergunta trazida pelo Carlos no meio da aula, né? Que fluido você está falando? É um gás, um líquido, né? Como é que eu consigo descrever esse fluido, né? Porque o fluido para alguém da área de molecular tem um contexto, né? O fluido para alguém da parte do contínuo tem um contexto completamente diferente. Num caso, você tem uma descrição de partículas, e o outro caso, você tem a descrição de campo, né, do contínuo, e, portanto, são naturezas distintas, mas a gente está falando do mesmo fluido, né? Então, se estiver simulando a água é H2O, né, seja no contínuo, seja na descrição molecular. Então, portanto, quais são os elementos que a gente vai precisar estar trazendo aqui para essa discussão, tá? Então, antes de dar procedimento, né? Então, nesse sentido, a gente vai fazer uma descrição a Navier-Stokes, né? Aqui a gente vai fazer uma descrição que não é do contínuo e que é necessário incluir, né, essa visão em multiscala e em multifísica do meu problema, tá? Então, essa que seria mais ou menos a questão. Então, antes de eu mudar para o próximo tópico, eu vou dar um intervalo de 5 minutos, né? Novamente, como sempre aos 45. E se alguém tiver... Eu vou parar também a gravação, para não ficar um vídeo muito longo.